Olá, gente, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho o pessoal se organizar para entrar. Então, vamos hoje para mais uma live, mais um assunto. Vou só dar um tempinho aqui até todo mundo ver que começou a live e se organizar para entrar. Sejam bem-vindos, quem já tá aqui. Então, gente, só para adiantar, enquanto as pessoas vão se organizando para entrar, o assunto da nossa live de hoje é um assunto bem interessante e também bem pertinente, tá? Que eu escuto com muita frequência, inclusive, dentro do consultório. O tema é: eu quero perder peso, mas eu não quero deixar de lado a minha vida social. Então, a gente vai abordar esse assunto e eu também vou te dar algumas dicas, né? De como que a gente pode, sim, conseguir ter um plano alimentar, mas mesmo assim não abandonar a nossa vida social, não deixar aí de fazer, né, de ir a encontros, ir a lugares, a restaurantes, em festas principalmente, né? Só vou esperar aqui um pouquinho o pessoal ir se organizando para entrar e já a gente já começa a conversar sobre isso, tá? Lembrando que se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários ou então mais tarde me enviar pelo próprio direct, tá? Tô sempre por ali para responder, certo? Certo. Então, só pra gente relembrar um pouquinho o que a gente já falou, né, por aqui nas nossas lives. Um dos primeiros assuntos que a gente trouxe, então, é o porquê eu não consigo perder peso sozinha, né? Então, a gente conversou um pouco sobre essa questão do porquê que quando as pessoas fazem algo por conta própria, normalmente elas não conseguem dar continuidade, né? A gente conversou nesse dia que normalmente as pessoas iniciam da maneira errada, elas acabam sendo muito restritivas. Isso faz com que, então, a gente não consiga manter o plano por muito tempo. Outro assunto também que a gente já trouxe por aqui é o assunto que eu já fiz várias dietas e nenhuma funcionou. Por que será que isso acontece? Por que às vezes as pessoas tentam de tudo? Porque normalmente quando a gente faz várias dietas, não é pra você. Você pega daqui a pouco uma dieta que viu no Google, uma dieta que a tua prima fez, uma dieta que a vizinha fez. Talvez não é pro teu metabolismo, não é pra tua rotina. Então, normalmente as pessoas, quando já fizeram de tudo para emagrecer, não fizeram da maneira correta, né? Outra coisa também que eu percebo porque que às vezes não funciona, porque as pessoas pensam que fazer essa dieta é só por um tempo determinado. Durante um mês tu vai fazer essa dieta e depois nunca mais vai precisar cuidar da alimentação. E não é isso, a gente sabe que para ter sucesso a gente precisa dar continuidade, certo? Beijo pra Laura também. Tá? Outro assunto que a gente trouxe também em uma das lives foi a reposição hormonal, né? Que a gente trouxe o nosso convidado, o Dr. Fábio Strauss, que conversou um pouquinho com a gente sobre essa questão, né, da reposição hormonal, se ela pode nos ajudar durante o emagrecimento, se ela atrapalha. A gente conversou muito sobre os efeitos colaterais que essa reposição hormonal pode causar, se pode mesmo e quais foram, né? Então tá tudo aqui. Se alguém perdeu alguma das lives, lembrando que elas ficaram salvas, pode olhar de novo, inclusive, tá? Na live passada, então, qual foi o assunto que a gente abordou? A gente falou sobre a importância de se ter apoio durante, né, o processo ali de emagrecimento, porque não só na questão alimentar, mas também em todas as áreas da nossa vida a gente precisa de alguém que nos apoie, tanto para mudar de emprego, ou para voltar a estudar, ou até mesmo para manter uma alimentação equilibrada, né? Alguém aqui perguntou sobre o jejum. Então, o jejum é um dos próximos assuntos que eu já tô me organizando pra gente comentar, tá? Mas só para fazer um adendo. Não é para todas as pessoas que ele é indicado, porque a questão ali dessa restrição alimentar, que eu vejo é que muitas pessoas fazem o jejum corretamente, mas acabam quebrando esse jejum de forma errada, né? Então tem que ser uma coisa muito bem assistida, muito bem feita. Vai precisar de vários profissionais daqui a pouco, não só nutri, mas o endócrino. Muitas vezes a gente também precisa recorrer, porque querendo ou não, quando a gente fica um longo período em jejum, a gente produz alguns hormônios, né? Relacionado ali à fome e saciedade. Mas esse é um assunto muito bacana, viu? Vou me organizar aqui para estudar um pouco mais e trazer para vocês também a respeito disso, certo? Então, assim, voltando ali um pouquinho pro tema da nossa live de hoje, né?
Vamos falar um pouco sobre o que é de fato a dieta. O que é dieta? Dieta, às vezes, quando a gente fala sobre isso, é um termo que parece algo restritivo, né? Que tu vai ter que cortar um monte de coisa da tua alimentação. Tanto é que quando tu conversa com uma pessoa e ela fala, eu tô de dieta, tu já sabe que muita coisa, ou ela não vai comer, ou ela não tá comendo, ou ela vai deixar de fazer, certo? Então, lembrando aqui que eu sempre bato na tecla de a gente não usar muito esse termo dieta. Vamos falar sobre reeducação alimentar, que soa muito melhor, né? Quando tu fala, não, eu tô num processo de reeducação alimentar, já soa diferente, né? Então, vamos trocar essa palavrinha, certo? Então, voltando ali no tema que a gente começou a falar, né? Sobre a questão do ter que parar de frequentar lugares, de não poder ir a eventos, a festas, né? Muitas pessoas, o primeiro medo das pessoas, na verdade, não é nem tanto a restrição alimentar, mas sim essa falta de vida social, né? Porque querendo ou não, todo mundo tem algum evento, todo mundo é convidado para uma festa, todo mundo tem uma reunião familiar onde tem muita comida, né? Então, o grande medo das pessoas é esse, eu comecei a fazer um plano alimentar, então eu não vou poder ir na festa do meu afilhado. Então eu não vou poder ir jantar na casa da minha mãe, por exemplo. Ou eu não vou poder ir em um casamento que eu tenho. Então, assim, a grande preocupação das pessoas hoje em dia é essa. É a vida social, né? Ou deixar de lado essa vida social, certo? Não sei se faz sentido para vocês, se vocês já pensaram sobre isso também, se vocês já passaram por isso. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também pra gente ir discutindo, vai ser bem bacana, certo? Então, assim, por que é importante, e eu sempre oriento a gente manter a nossa vida social? Porque ela é necessária, né? A gente convive com pessoas, a gente vive com pessoas e normalmente a gente quer comemorar com as pessoas também. Então, a primeira coisa que eu oriento é que tu não deve te abster da tua vida social, muito pelo contrário. Tu tem que achar uma maneira de adequar esse evento dentro da rotina que tu tem. Então, assim, o que acontece quando tu te abstém, quando tu deixa de ir nos lugares? As pessoas vão começar a fazer comentários, certo? Vão dizer, nossa, mas agora tu não faz mais nada, ou agora tu não pode comer, ou tu não pode sair. E o que isso pode gerar, esses comentários negativos? Eles podem te desmotivar a dar continuidade nisso que tu já começou. Porque daí o que vai acontecer? Ninguém mais vai te convidar pra nada. Ou tu vai chegar no lugar ali cheio de restrição para comer, né? Então isso também não é bacana. Então, ao longo da live, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre algumas dicas de como que a gente pode conciliar a nossa vida social e mesmo assim não deixar de lado o nosso plano alimentar, certo? Uma dúvida que eu escuto bastante, assim, eu tenho o aniversário do meu afilhado para nesse final de semana, mas eu acho que eu não vou poder ir, né, Nutri, já que eu tô fazendo uma reeducação alimentar, porque lá vai ter pastel, vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter salgadinho. Então, assim, qual que é a minha primeira orientação para quem quer, né, participar desse evento e mesmo assim não sair do plano alimentar? A gente tem que pensar assim, que a gente não pode ter esse foco na comida. Então, eu sempre questiono a minha cliente, mas tu vai no aniversário do teu afilhado só para comer? Porque se tu for só para comer, eu sugiro que tu fique em casa, né? Porque eu acho que não é esse o intuito da festa. Então, assim, a gente precisa começar a tirar o foco dos eventos da comida, né? O foco é o evento, a festa, a decoração, as pessoas, enfim, não só a comida, certo? Então, a primeira orientação que eu passo é comer antes, né? Levanta ali, o aniversário é 3 horas da tarde, tu vai levantar, fazer o teu café normalmente, fazer teu lanche da manhã, se necessário, vai comer o teu almoço, e se a festa for 3h30, 4 horas, e se tu já tiver com fome, tu come uma fruta, come alguma coisa antes de ir no aniversário. Porque o que acontece? Se a gente chegar no aniversário, que tá cheio de bolo, docinho, pastel, com fome, a gente vai comer. E vai comer uma quantidade muito maior do que de fato precisaria. Então, a dica primordial, assim, dica de ouro é essa. É sempre comer antes de ir nos aniversários. Nunca chega lá com fome, porque senão o teu foco vai estar todo na comida. E o foco não é para ser esse, pessoal. Não pode, tem que ser no evento, na comemoração. Às vezes as pessoas nem prestam atenção na decoração do aniversário, né? Elas vão realmente só para comer, certo? Outra coisa também que acontece, né? E se tu não cuidar da tua alimentação, né? Se tu não cuida, se não é uma pessoa que se cuida, como fica a tua vida social? As pessoas se preocupam com a vida social quando começam a cuidar da alimentação. E se tu não cuida?
Normalmente eu percebo que quando as pessoas não têm esse cuidado com a alimentação, ou quando as pessoas estão um pouco acima do peso, normalmente elas também não têm uma vida social, certo? Então elas começam a se isolar, porque elas têm a baixa autoestima, porque elas têm vergonha do corpo, ou daqui a pouco ela não tem uma roupa que ela acharia adequada para ir em tal evento. Então, assim, a gente precisa ter essas duas visões, né? Não só a preocupação ali com o cuidado da alimentação quando se inicia um plano alimentar. A gente precisa também ter o cuidado quando a pessoa não tem cuidados com o corpo e também deixa de frequentar lugares por conta dessa baixa autoestima. Normalmente, pessoas acima do peso, vocês podem cuidar. Às vezes, né, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, não tem vida social. Então, assim, eu atendo, né, quase que diariamente pessoas com baixa autoestima e quando eu pergunto, né, o que tu faz no final de semana? Como que é a tua vida? Tu faz alguma coisa muito diferente da tua rotina? Tu sai? Normalmente a resposta é que fica em casa, certo? Então, assim, a gente também precisa ter esse cuidado, tá? Então, assim, o que acontece? A gente pode, sim, passar por esse processo de perder peso e mesmo assim não abrir mão da vida social. Essa frase que a gente tem que ter sempre na cabeça, tá? Porque o que acontece? Relembrando o que eu falei antes, o foco não deve ser a comida, o foco deve ser sempre o evento. O que tu foi comemorar, né? Tu foi no aniversário, tu foi num casamento, tu tá numa reunião com a tua família. Então, assim, né, tirar um pouco esse foco da comida em si. Focar nas pessoas, na conversa. Outra coisa, assim, que eu percebo, né, que a gente gosta muito de agradar com comida. Não sei como é que é na casa de vocês, mas na minha casa, normalmente é assim. As pessoas agradam com comida, né? Vou dar um exemplo. Toda vez quando eu vou na minha mãe, tem alguma coisa para comer lá, né? Então, é normal. A gente gosta da pessoa e a gente quer sempre agradar ela. Então, como que a gente agrada as pessoas? Oferecendo comida, porque comer é bom, né? Só que, então, assim, a gente precisa ter isso na cabeça, que não é só porque eu vou na tua casa, que toda vez quando eu for na tua casa, tu precisa, de fato, fazer um banquete pra mim. Normalmente, eu vou só pra te visitar, porque eu me importo contigo, porque eu quero ver como tu está, né? Então, assim, começar a pensar na comida dessa maneira também. Não focar toda a atenção nela, tá? Mas, mãe, pode continuar, tá? Fazendo comida pra mim, porque eu gosto. Não precisa deixar de fazer. Certo? Então, assim, o que acontece, tá? Se tu tem uma vida social muito ativa, que é o que eu normalmente encontro dentro de consultório, e o que normalmente também eu encontro, tá, pessoal? Muita gente, a maior preocupação da vida social, às vezes nem é o fato da comida, tá? Mas sim o fato da bebida alcoólica. Por exemplo, eu tenho vários clientes, né, que jogam futebol. E aí, normalmente, depois desse futebol, eles se reúnem para beber cerveja, né? Eu até brinco com o meu cliente, por que tu não bebe antes? Aí vai lá correr e vai gastar toda essa caloria, né? Mas não é assim. A ordem é primeiro, né, joga e depois bebe a cerveja. Então, o que eu oriento, né? Eu nunca digo pra pessoa parar de beber, porque eu não posso, né? Não posso obrigar ela a não beber mais. Mas eu falo, assim, de como que, principalmente o álcool, vai atrapalhar nesse processo de perda de peso. Porque vamos falar da cerveja. A cerveja, na composição dela, tem lúpulo, malte, tem trigo, tem cevada. Então, assim, automaticamente já são, né, alimentos ali, esse composto todo, ele causa muita fermentação. A própria cerveja passa pelo processo de fermentação do álcool. Então, quando a pessoa ingere, essa fermentação continua no estômago. Pode ver que quando a gente bebe cerveja, a gente fica estufado, né? Outra coisa que acontece é que a gente retém mais líquido quando bebe. Então, logo, isso acaba atrapalhando muito o nosso progresso na questão de perda de peso. É óbvio que se no final de semana tu bebeu, na segunda ou na terça-feira, quando tu for aferir peso e medida, tu ainda vai estar com esse álcool dentro do teu metabolismo e isso automaticamente vai atrapalhar muito o teu desempenho, né? O teu objetivo, vai atrapalhar. Então, assim, o que eu oriento? Talvez tu não precise parar, né? Mas quem sabe diminui. Se antes tu tomava, 10 latinhas, toma 2. Então, assim, mesmo assim tu vai estar ali, tu vai estar com teus amigos, tu vai conseguir, né,
conversar, enfim, dar risada, beber, mas não tanto. Então, assim, a gente precisa ter em mente que tudo faz parte de um processo. Mas tu pode beber também, não tem problema. Mas ciente de que isso vai atrapalhar muito o progresso, a chegada ao nosso objetivo, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente de que principalmente o álcool, ele atrapalha muito o nosso desempenho, esse nosso processo de perda de peso, certo? Isso também é uma questão bem pontual, assim, principalmente quando eu atendo homens, né? Então, a primeira coisa que eles vem na cabeça deles, a primeira pergunta, assim, às vezes quando eu pergunto, tu ficou com alguma dúvida? A primeira questão é, putz, não vou mais poder ir no futebol. Aí eu, mas por quê? Porque eu bebo depois. Não, tu pode. Nunca vou te dizer que tu não pode ir a algum lugar. Essa é uma coisa que eu nunca costumo falar, né? Tu não pode comer um pastel, tu nunca pode mais tomar um refri, tu não pode mais tomar cerveja. Eu sempre digo pro meu cliente, tu pode, sabe? Só que tu tem que ter em mente o que te aproxima do teu objetivo e o que te distancia, né? A gente sabe, na verdade, todo mundo sabe o que nos ajuda e o que nos distancia. Então, é contigo. Sabe que escolher entre um brócolis e um pastel, o brócolis vai te ajudar, o pastel vai te fazer andar umas casas para trás, mas é contigo. Eu não vou estar lá, não posso comer por ti, não tenho como ir preparar, então é a tua livre e espontânea vontade, né? Só que tem que ter em mente que todo propósito tem um processo. E às vezes pra gente chegar no objetivo que a gente quer, a gente vai sim ter que abrir mão. Não deixar de frequentar os lugares, né? Mas talvez não precisar comer tudo que tem ali ou beber tudo que tem ali, né? Mas pode sim estar presente, super tranquilo, certo? Então, assim, o que acontece? Vou então deixar aqui para vocês algumas dicas do que a gente pode fazer, né? Para não deixar a nossa vida social de lado e mesmo assim ainda conseguir manter um plano alimentar, uma reeducação alimentar, enfim. A primeira dica que eu falei agora há pouco é sempre comer em casa antes de sair. Inclusive, eu vi que tem alguns clientes meus aqui e eles podem falar que eu sempre falo isso, tá? Tu vai, sei lá, em um aniversário, numa pizzaria, seja onde tu for. Então, tu come em casa antes, né? Come uma fruta, não precisa ser algo que vai te deixar assim tão saciado, né? Porque o que acontece? A comida vai estar ali e tu vai poder comer, não tem problema comer um pastel, um docinho, não é isso, não é esse o problema, né? O problema é que se tu chegar no local com muita fome, automaticamente tu vai comer muito. Eu acho que as pessoas que estão me olhando aqui já devem ter passado na padaria com fome. É horrível quando a gente vai na padaria com fome, porque tudo que o nosso olho enxerga a gente quer levar para casa para comer. Então vocês imaginem um aniversário, principalmente de criança, que normalmente tem bastante coisa ali, né? Tem bolinho, tem brigadeiro, tem pastel. Então tu vai chegar na festinha com muita fome e provavelmente o teu pratinho vai ser bem recheado, né? Vai ficar ali com muita coisa. Então não é legal, tá? Então sempre come uma coisa antes de chegar no evento, que aí tu vai conseguir de fato aproveitar. Não só a comida, mas as pessoas, o ambiente, a decoração, tirar foto, brincar com a criança, enfim, tá? Outra questão bem importante, falando então dos eventos, tá? Se por acaso tu não conseguiu ali te organizar para comer alguma coisa antes de sair de casa, chegou lá, comeu muito, bebeu muito, enfim, não precisa te preocupar e nem se desesperar, né? Então, eu também tenho vários casos que eu atendo no consultório de pessoas que cometem alguns exageros no final de semana. E a primeira coisa que eu falo é que tá tudo bem, né? Foi um dia isolado, passou, então agora a gente vai dar continuidade. Então, assim, não adianta, tá, gente? Não adianta mesmo fazer alguma coisa muito restrita, ficar em jejum no outro dia, beber só água. Então, assim, porque como eu falei, é algo que fica no teu metabolismo ainda durante alguns dias, né? Então, não precisa ser tão radical, que não vai ser isso que vai, então, te fazer recuperar, né, da onde que tu parou. Então, a gente precisa ir com calma e aos poucos ir retomando de novo nossos cuidados, certo? Também, às vezes eu vejo pessoas que tomam suco verde, fazem dietas detox. Às vezes ajuda, mas às vezes até prejudica ainda mais o nosso processo, tá? Porque isso acaba ficando frequente. Toda vez que tu exagera, tu faz uma coisa mega restritiva. Daí tu acha que então eu posso exagerar de novo, porque depois eu fico sem comer várias horas, ou tento descontar na academia. Até eu tenho um post aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois, que
se realmente vale a pena, tá? Tentar compensar na atividade física os exageros que a gente comete na comida. E depois vocês deem uma olhada lá que vocês não pasmem, assim. Muitas vezes não adianta, tá? Certo? Então, outra coisa que eu sempre oriento, normalmente, principalmente quem acaba tomando um pouco mais de álcool durante o final de semana, é que o álcool, ele retém líquido e ele acaba desidratando o nosso corpo, tá? Então, a minha dica é de tentar, sim, fazer uma atividade física, mas como de costume, conforme a rotina da pessoa, e também beber mais água. Então, toma ali 1,5 litro, 2 litros, tentar quase que dobrar essa quantidade, tá, de água, porque realmente o álcool ele acaba desidratando demais o nosso corpo, certo? Então, assim, são dicas bem fáceis, né, mas que realmente a gente precisa falar, porque infelizmente muitas pessoas não sabem ou às vezes nem se dão conta, né, de que cometem exageros nos eventos, de que realmente vão só para comer, e acontece muito, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai reeducando não só o nosso paladar, mas também o nosso pensamento que a gente tem em volta da comida, né? Outra coisa também que eu sempre falo é que a comida não é só o fato de colocar algo na boca e comer. A comida, ela tá relacionada a muitas coisas, principalmente ligada às nossas emoções. Então, assim, eu vejo às vezes muitas pessoas usando a comida como forma de compensar as emoções que a gente tem. Tô triste, como, tô chateado, como, tô feliz, eu como para comemorar, ou o que mais comum, né, durante uma crise de ansiedade. Vai lá e come, tentando remediar esse sentimento também. E eu volto a repetir que comida não é remédio, ela não remedia. Ela ameniza um pouco a situação, mas depois o que acontece? Tu volta a ficar ansioso. E se tu exagerou na comida, tu gera outro sentimento ainda mais negativo que a culpa. E aí a combinação novamente dessa ansiedade com a culpa faz com que tu desconte na comida novamente. Então acaba que vira um círculo, né? Tu, ansioso come, culpado come, então tu vai estar sempre ali tentando remediar essas emoções com a comida, certo? Então assim, espero de alguma forma, né, ter te dado alguma dica, ter te feito refletir um pouco mais a respeito aí desses eventos relacionados com a comida. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar por aqui ou mais tarde ali no direct também que eu posso responder, tá? E voltaremos aí com mais assuntos. Quero trazer também essa questão do jejum que foi falado aqui, que eu acho que é bem importante e bem pontual, que eu vejo que muitas pessoas fazem, mas fazem da maneira errada. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que a gente consiga ter uma alimentação regrada, mas que seja contínua, que não seja só por algum momento que a gente faça, que a gente consiga estar sempre cuidando da nossa alimentação. É por isso que eu sempre digo que não necessariamente amanhã tu já precisa procurar um profissional para te ajudar. Tu pode começar em casa, fazendo pequenas mudanças no teu dia a dia. Se tu tomar um copo de água a mais no teu dia, já é um processo de reeducação alimentar. Se tu conseguir incluir uma fruta a mais ali no teu lanche da tarde, já é um processo de reeducação alimentar. Então, assim, com pequenas coisinhas, a gente vai percebendo os resultados a longo prazo dessas mudanças, né? Mesma coisa com a atividade física. Se tu fizer todos os dias 20 minutos de atividade física, tu vai ver as mudanças no teu corpo, né? Em um mês tu já percebe mudança, não só no corpo, no humor, enfim, em tudo. Principalmente na disposição também, né? Porque quando a gente fica muito desanimado, fazendo uma atividade física, a gente já fica mais disposto para fazer até as outras atividades, certo? Então, assim, espero que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar, tenha conseguido feito refletir sobre algumas coisas relacionadas à nossa alimentação, certo? Obrigada a todo mundo que ficou aqui me escutando, beijo e até mais!